Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao segundo trimestre do ano de 2024. Estamos atualizando aqui suas informações, haja visto essa empresa já ter sido retratada aqui pelo canal e sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos, nós vamos atualizando as informações. Estamos falando aqui da Cyrela Brasil Realty, que é uma das empresas mais conceituadas no setor de construção civil aqui do Brasil, e deixo agradecer imensamente quem solicitou a Cyrela, meu amigo Francisco Almeida. Ô Francisco, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão também, um grande abraço a Eduardo Reis, que já havia solicitado a Cyrela também, valeu Eduardo que é parceiraço do canal aqui, desde o começo mandando mensagem, sempre ativo aqui no canal, valeu Eduardo, um grande abraço para você e para todo mundo aí de São Paulo, que participa aqui do canal também, mas caso vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrif, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Cyrela, como eu já disse, foi retratada aqui no canal, não nos custa nada recontar um pouquinho da história, até para você entender os números dessa empresa. E o nome da Cyrela você vai ver também presente em algumas outras empresas que a gente já retratou aqui no canal. Mas deixa eu contar toda essa historinha, que ela começa através de Eli Horn. Eli Horn veio lá nascido em Alepo, lá na Síria, né? E ainda aí na infância, ainda passou um tempo da sua infância no Líbano. E aí veio com a família para o Brasil tentar a vida aqui no Brasil, como tanta gente que veio lá da Síria, tanta gente que veio do Líbano tentar a vida aqui no Brasil. E no começo ali, o Eli, adolescente, saiu vendendo goma laca de porta em porta. Goma laca era um produto usado lá antigamente, lá, e aí ele saiu vendendo de porta em porta. Já o seu irmão, o Joy Horn, ele montou uma imobiliária, a Cyrel, né? E aí a imobiliária ali, compra e venda de imóveis e tal. Na sequência, o Eli vem trabalhar com o seu irmão dentro dessa imobiliária, com a função de comprar imóveis para a imobiliária. Só que ele demonstrou ali uma habilidade muito grande na compra de imóveis, né? Ele comprava parcelado e ele acabava vendendo à vista, já gerando um lucro ali para a Cyrel. E com isso, a Cyrel acabou crescendo como imobiliária. O Eli, daí, na sequência, vai estudar direito, se forma em direito, mas o que corria nas veias dele mesmo era a questão da compra e venda, né? A parte da negociação. E aí ele foi se especializando cada vez mais na parte da negociação. Com o crescimento da Cyrel, em 1978, os dois irmãos se separam. E aí quem fica com a Cyrel foi justamente o Eli Horn. E aí quando ele fica com a Cyrel em 1978, ele já troca o nome e coloca ali o nome de Cyrela. Na sequência também ele passa a também não só a comprar e vender, mas também a construir. Em 1990 ele se une ali com o grupo IRSA da Argentina para construir imóveis de alto padrão aqui no Brasil. Já no ano de 2002, aí o grupo IRSA sai e o Eli Horn fica sozinho com a Cyrela. Nesse processo todo, a Cyrela vai crescendo e vai se especializando também em imóveis de alto padrão. Chega nos anos 2000, os anos 2000 ali que foi um auge da construção civil, a Cyrela se espalhou por todo o Brasil. E ao se espalhar por todo o Brasil, foi também fazendo parcerias com outras empresas e na sequência também entrando de sócio, a Cyrela entrando de sócio em outras empresas, como a construtora Lavi, a Plano e Plano, a construtora Cury, todas elas que têm participação da Cyrela dentro do seu controle societário. Lembrando que também a Cyrela faz o seu IPO no ano de 2005 e justamente também nesse auge da construção civil ali dos anos 2000, é que justamente com essa entrada de recursos ele conseguiu fazer toda uma expansão e fazer com que a Cyrela se espalhasse por todo o Brasil, se não ela diretamente, mas ela através das empresas coligadas ou controladas por ela. E aí, naturalmente, que a Cyrela se transformou aqui numa das referências dentro do setor de construção civil. Só para contar também um pouquinho da história do Eli Horn, também em 2012 ele acaba recebendo o diagnóstico de mal de Parkinson. E aí, na sequência, ele já passa também o controle das empresas e o comando das empresas hoje para os seus filhos, para o Efraim e para o Rafael, que são hoje as pessoas que tocam a Cyrela. E aí, nesse processo todo também, outro detalhe que há que se destacar e se louvar na história do Eli Horn
é que ele já se comprometeu também a dedicar 60% do seu patrimônio para a filantropia. Então, quando do seu falecimento, 60% do seu patrimônio será destinado à filantropia. Bom, tirando o lado social da história e voltando apenas para o lado da Cyrela, vamos ver através dos números aqui como que vem sendo o comportamento da empresa ao longo desses anos, e para tanto estamos trazendo aqui o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2024. E através dos números vamos entender o que é a Cyrela Brasil Health. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Cyrela Brasil Health, SE Empreendimentos e Participações, trazendo para vocês, como eu disse, toda uma base histórica aqui desde 2020. E por que desde 2020? Por que todo o nosso processo de análise ele envolve tantos balanços? Porque quando nós analisamos 30 de junho de 2024, para interpretar esses números nós temos que comparar com o período anterior. Quando nós comparamos apenas com 2023, a comparação ela acaba sendo restrita a apenas um pequeno período de tempo e, consequentemente, pode haver uma distorção no que vem acontecendo com a empresa. Então, quando você amplia e pega mais um ano, você começa a ter uma visão mais clara de tudo aquilo que vem acontecendo com a empresa. E para entendermos a Cyrela, vamos começar lá pelo ano de 2020, quando a empresa registrava no seu patrimônio 11 bilhões de reais, patrimônio total da empresa. E aí você vai observar aqui que o imobilizado até é pequenininho, 0,6% todo o seu patrimônio, que são máquinas, os equipamentos, toda a estrutura de funcionamento. Investimentos é a participação societária que ela tem em outras empresas, como a gente citou, Plano e Plano, a Cury, a Lavi, e também nos empreendimentos que ela lança, onde ela entra como sócia desses empreendimentos também. No realizável a longo prazo, uma grande parte desse valor são os estoques de imóveis. Estoques esses que ainda não estão destinados à venda. Os estoques destinados à venda, onde que eles aparecem? No ativo circulante, no capital de giro. O capital de giro que são os recursos que fazem a movimentação da empresa, que lá em 2020 era de 6 bilhões de reais, 53% de representatividade, e nesse ano a empresa possuía em caixa 1 bilhão 841 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação. 1 bilhão 355 em contas a receber de imóveis já vendidos. E os estoques de imóveis destinados à comercialização, 2 bilhões e 700 milhões lá em 2020. Já em 2021, a Cyrela pula para 13 bilhões 841 e nesse crescimento aqui o capital de giro vai para 7 bilhões 960 milhões de reais. 2 bilhões e meio a posição de caixa, 1 bilhão e 700 o contas a receber e os estoques de imóveis da Cyrela, 3 bilhões e meio lá em 2021. No ano de 2022, a Cyrela dá mais um salto, vai para 16 bilhões 560 e o capital de giro sobe mais ainda, 9 bilhões 166. Nesse ano, a empresa fecha com 2 bilhões e 800 em caixa, 2 bilhões e 100 em contas a receber e o estoque de imóveis destinados à venda, 3 bilhões e 800. E aumenta aqui também o estoque de imóveis, que faz parte também de se realizar no longo prazo, entre outros valores, o valor mais significativo, os estoques de imóveis que ainda serão postos à comercialização, serão edificados e são postos à comercialização. Em 2023, 17 bilhões e 300 é o tamanho do patrimônio da Cyrela, 9 bilhões e 700 o capital de giro, 2 bilhões e 700 em caixa, 2 bilhões e 800 em contas a receber e o estoque agora ele para de crescer, 7 bilhões e 701. No ano de 2024, agora em junho, 18 bilhões e 260 o ativo total da Cyrela, 9 bilhões e 900 o ativo circulante, 2 bilhões e 800 o caixa, 3 bilhões e 100 em contas a receber e 3 bilhões e 467 os estoques. Então, observe que a Cyrela, ela vem numa crescente, 11, 13, 16, 17 e 18. Capital de giro, 6, 7,900, 9,100, 9,700, 9,900. Também vem numa crescente. Olhando o endividamento da Cyrela, vamos observar aqui no passivo. Passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, que fecham um endividamento total em 5 bilhões e 600 lá no ano de 2020. Endividamento esse que corresponde a 49,3% de tudo aquilo que a empresa tem. Portanto, de todo o patrimônio da Cyrela, 50% é capital próprio, né, e praticamente 50% capital de terceiros, proporção essa que praticamente
permanece igual aqui, claro, com alguma variaçãozinha, o endividamento subindo nominalmente para 7 bilhões e 39, porém o peso da dívida 50,9, 49,1 o capital próprio. No ano de 2022, a dívida total sobe para 8 bilhões e 860 e agora passa a representar 53,5% do seu patrimônio. A maior parte da dívida sempre aqui, ó, de longo prazo. Em 2023, a dívida permanece estável, 8 bilhões e 800, porém o peso da dívida cai para 51,1 e no ano seguinte, apesar de um pequeno crescimento nominal da dívida totalizando 9 bilhões, a dívida passa a pesar 49,4% em relação a todo o patrimônio da empresa, já que ela tem um patrimônio de 18,260 e deve 9 bilhões, deve 49,4% daquilo que ela tem. Então observe que a dívida que sai com 49 vai para 50, 53, cai para 51 e volta para os 49. A dívida sobe e a dívida volta ao patamar que ela estava. Naturalmente que quando você pega todos esses financiamentos de longo prazo, capital de terceiros e mais a utilização de capital próprio, é para gerar resultados. E os resultados são vistos aqui na DRE, onde o faturamento da Cyrela lá em 2020, 3 bilhões e 800. E o lucro, 1 bilhão e 800, com uma margem de 47,8%. Em 2021, o faturamento sobe para 4 bilhões e 790 e o lucro 1 bilhão e 17, margem 21,2%. Em 2022, o faturamento sobe para 5 bilhões e 412 e o lucro 858 milhões, margem de 15,9%. Chega em 2023, o faturamento vai para 6 bilhões e 200 e o lucro fecha com 1 bilhão e 105, a margem começando a dar um sinal de recuperação, 17,7%. E agora em junho, acumula até junho 3 bilhões e 400 de faturamento, nos dando uma projeção de um faturamento próximo de 7 bilhões para 2024, e o lucro aqui com 792 milhões, mostrando aqui uma projeção de um lucro próximo de 1 bilhão e 600, trabalhando com uma margem de 23,1. Portanto, a margem que ela cai aqui já foi excepcional, né, 47,8%, mas daí no ano seguinte aqui o que nós temos? Nós temos 21,2%, aí cai para 15,9%, volta para 17% e volta para 23%. Então, a margem ela cai e agora começa a subir. Quando eu digo que 2020 foi excepcional, porque nesse ano aqui são registrados também ganhos fora da operação da empresa, tanto é que os resultados operacionais aqui, eles acabam sendo positivos, onde a receita operacional acaba sendo maior do que a despesa operacional, então é um resultado que ele acaba sendo distorcido aqui. Então, a realidade da empresa mesmo é justamente essa aqui, uma margem de 21, 15, 17 e 23. Olhando de perto a situação financeira da Cyrela, nesses gráficos que eu trago para vocês, observe ali que o primeiro gráfico é a liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo. E praticamente ali vem numa estabilidade, tendo apenas uma queda no ano de 2022. Ele vem com 1,65, cai para 1,58, sobe para 1,65 e agora 1,68. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,68. Paga, sobra, tranquila a situação financeira quando olhamos o longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, o gráfico ao lado, a situação é bem mais confortável. Sai com 2,88, vai para 3,11, cai para 2,48, vai para 2,83 e agora para R$ 3,27. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que ela tem que pagar ali no dia a dia, para cada R$1 de dívida, ela tem R$ 3,27. Paga, sobra, uma situação muito confortável. Já o endividamento que a gente viu há pouco no balanço e vendo agora através do gráfico, você vai observar ali que ele sobe e depois, na sequência, ele cai. Sai de 49, vai para 51, vai para 53,5, cai para 51 e agora cai para 49% novamente. O terceiro quadro que nós temos aqui, que são os outros gráficos relacionados à rentabilidade, começa mostrando ali uma margem líquida, que é o que a empresa ganha em relação a tudo que ela vende. 47,8%, cai para 21%, cai para 15,8% e recupera para 17,7% e agora esse ano com 23,1%. O gráfico do meio, rentabilidade do ativo. Ativo é tudo que tem no patrimônio. E rentabilidade é o lucro que é gerado em relação a esse ativo. Então, em relação a tudo aquilo que a empresa investiu, ela teve um ganho de 16%,
ganho esse que caiu para 7,4, caiu para 5,2 e em 2023 sobe para 6,4%. O terceiro gráfico que nós temos ali é o ganho dos acionistas. Os acionistas, ao terem a participação dentro da empresa, através dos lucros gerados, tiveram ganho de 31,6% lá em 2020, 15% em 2021, 11% em 2022 e agora em 2023 os acionistas tiveram ganho de 13%. Ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Cyrela vale patrimonialmente R$ 21,26. Patrimonialmente. Para você comprar uma ação da Cyrela, você vai pagar R$ 22,08 no dia da gravação desse vídeo. Então vejo que ela está um pouquinho acima daquilo que ela vale efetivamente em termos de patrimônio. O que nos mostra ali o PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,04. Que quer dizer o quê? Algo que vale 1 é vendido por 1,04. Portanto, há um ágio na venda das ações da Cyrela de 4%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,95, o que gera uma rentabilidade para quem comprar ações da Cyrela, em si mantendo os resultados que a Cyrela vem gerando, de 13,36%. Dividendos por ação, o que temos registrado aqui, o último dividendo em 2023, 84 centavos por ação, o que gera um yield de 4,21%, que é o retorno de caixa para o acionista. O free float na empresa, 56,5% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores e também, só para termos uma ideia aqui, os controladores da Cyrela é o próprio L. Horn, que tem 19,9%, e quem está dentro da Cyrela também é o BlackRock. BlackRock está com 10,18% das ações ordinárias. E aí temos ali daí alguns outros acionistas mais significativos, sobrando 56,50% das ações livre no mercado, todas as ações ordinárias. E o tag along da Cyrela, 100%, quer dizer, se ela for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. Fechando aqui também esse gráfico aqui, só para termos uma ideia do valor e do comportamento das ações da Cyrela nos últimos 5 anos. Lá em 2019, a ação cotada ali praticamente a R$ 23, R$ 24. Em finalzinho de 2019 a 2020, olha ali no gráfico ali, ele vai lá para cima, bate em R$ 32, e aí você vai ver uma queda significativa logo ali no começo do quadro, do gráfico, que é justamente aquele período da pandemia. Quando deu a pandemia, as ações despencaram, e ela sai lá dos R$ 32 para R$ 12. Só que na sequência ela já se recupera, só que não volta ao patamar anterior, ela fica trafegando ali na faixa de R$ 25, R$ 26, com algumas oscilações para cima e para baixo, chega a bater em R$ 30 no finalzinho de 2020, e aí ela começa todo o processo de queda com altos e baixos, mas sempre ali no processo de queda, tanto que ela entra em 2022 na faixa de R$ 13, R$ 14. E aí durante 2022 também passa ali por algumas turbulências, chegando a cair novamente para os R$ 12, e ao entrar 2023, aí ela começa uma recuperação. Aí ela dá um pico ali, chegando a R$ 25, cai novamente, volta a subir, e aí começa a sofrer ali uma série de oscilações, e no finalzinho do gráfico você vai vendo ali uma tendência de recuperação do valor das ações, tanto é que a cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 22,08. Por aqui você vê quando que as ações da Cyrela tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Cyrela SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, a Cyrela que é esse gigante dentro do setor da construção civil. E quando a gente fala do setor de construção civil, muita gente fala assim, não, eu não invisto na construção civil. É que dentro da construção civil o que a gente vai observar é que naturalmente que depende de cada mercado, até porque o setor é grande e ele acaba se ramificando em mercados. Então você vai ter o mercado de Minha Casa Minha Vida, você vai ter um mercado mais corporativo, você vai ter um mercado de alto padrão, enfim, ele acaba se ramificando. E os comportamentos dessas construtoras, elas acabam sendo totalmente diferentes. Fora isso, que é justamente uma questão de mercado, de você escolher o mercado no qual você vai atuar, entra também um fator que é fundamental, não só para o setor de construção civil, mas para todos os setores.
gestão, né? E a gestão é a que vai fazer com que uma empresa se destaque em relação às outras, que uma empresa seja melhor, mesmo que ela seja do mesmo ramo, se vai ter uma empresa que pode ir muito bem e outra empresa que pode ir muito mal dentro do mesmo ramo. E aí o que se distingue entre as duas empresas? Uma coisa chamada gestão. E a gestão se dá através do quê? Da condução da empresa. E a condução da empresa, ela é feita, claro, que por aspectos mercadológicos ali, aspectos de estratégias de funcionamento, de um planejamento adequado, mas principalmente através de um painel de controle que nos mostra para onde que a empresa está indo, e esse painel de controle se chama análise de balanços, porque a análise de balanço que a gente retrata aqui para investimentos, mas a análise de balanço ela serve para gestão. E através da gestão, é como se fossem luzes que a gente está vendo nesse painel, sinalizando para onde que a empresa está indo, e a gente vai conduzindo essa empresa sempre para o melhor caminho. E aí, quando se entende os números que a empresa apresenta, a gente está conseguindo enxergar o que está acontecendo com a empresa para corrigir quando ela acaba destoando e melhorando e ampliando quando ela está se destacando. E tudo isso se faz pela análise de balanço. Caso você queira aprender tanto para gestão, para análise de crédito ou para análise de investimentos, quer aprender análise de balanço, entre em contato conosco nesse WhatsApp aqui, ó. Nesse WhatsApp, manda uma mensagem para a gente aqui, que nós montamos aí um programinha de aulas sobre análise de balanço para você, para a finalidade que você desejar, ou para gestão, para análise de crédito, ou para a análise de investimentos. Mas aprenda essa ferramenta, que essa ferramenta realmente ela é o painel de controle que direciona tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, minimizando riscos e ampliando as possibilidades de acerto para que possamos ter sucesso em tudo aquilo que a gente faz na vida. Dito isso, bons investimentos para vocês.